Olá, eu sou Daniel Arruda e hoje nós faremos um memorial de cálculo estrutural, passo a passo. Se você está precisando compor um memorial, seja para um edifício, uma residência, estruturas em concreto armado ou ainda estruturas metálicas, fica comigo até o final do vídeo que eu vou te mostrar onde deve estar o seu foco para que você consiga produzir um memorial de cálculo profissional e que vai responder todas as questões do seu avaliador. Nós vamos ver aqui o que deve compor esse memorial e o que você deve evitar de colocar nesse memorial. Nós faremos isso a partir desse modelo de memorial de cálculo que está no link da descrição. Você pode baixar ele gratuitamente. E nós vamos ver como exemplo aqui uma estrutura da fundação que eu fiz lá para a Sabesp, lá em Boituva. O projeto está aí na tela, são alguns tanques e alguns reservatórios. E nós vamos ver como compor esse memorial para fazer a entrega. Se você se interessa por esse assunto, não se esqueça de deixar aqui no seu gostei e de se inscrever no canal. Mas sem mais delongas, vamos começar o nosso memorial. No nosso caso aqui, é um memorial de cálculo para a estação elevatória de água tratada lá de Boituva, da Sabesp. Eu tenho alguns tanques, né? Deixa eu pegar o arquitetônico, vamos dizer assim. Eu tenho alguns tanques, uma caixa de água de distribuição de água, que chama de caixa de água bruta. E eu tenho algumas caixas de reaproveitamento, né, que são enterradas, e uma canaleta de escoamento. Então a primeira coisa que eu acredito que o memorial tem que ter é clareza. E uma das formas da gente conseguir isso aí é colocar um sumário, né? Parece até um trabalho de escola, com tudo que vai ser apresentado. A pessoa que vai poder se guiar para onde ela quer. Quem analisa um memorial de cálculo normalmente vai procurar algumas generalidades, algumas avaliações gerais. A primeira delas, que eles procuram sempre, é quais as normativas que foram usadas. Então a primeira coisa que eu coloco no memorial é essa normativa. Pega o código. Um bom memorial ele tem que ser claro e tem que trazer todas as respostas gerais que a pessoa vai fazer no primeiro momento. Depois que eu respondi para ela qual vai ser a normativa, ele vai querer entender quais são as cargas, né? E aí eu defino aqui os nomes. E como nós estamos falando aqui de um projeto de fundação de bases, a primeira coisa que eles olham em qualquer projeto de concreto armado é o cobrimento. Então o cobrimento eu já coloco aqui de cara qual é a classe de agressividade e qual é o cobrimento esperado nesse caso aqui. E aí eu vou partir para o nosso dimensionamento. Eu vou colocar alguns esforços, né? A pessoa também vai estar muito interessada em quais são os esforços que estão considerados nesse caso aqui. E aí eu deixo aqui todos eles, né? À medida que eu vou desenvolvendo o projeto também eu vou colocando o peso próprio das nossas estruturas. Nesse caso aqui eu tenho um projeto que, como eu já disse, tem alguns tanques, essa caixa elevatória e alguns reservatórios enterrados. Esses tanques aqui tem 4 metros de altura, cada um, peso de 30 toneladas. Então, é uma estrutura que vai chamar a atenção aí do nosso avaliador. Uma das primeiras coisas que ele vai olhar são os tanques. E a outra é a nossa caixa de água bruta, que ela tem 6 metros de altura. Então eu vou começar com essas duas estruturas aí, apresentando elas no projeto. Qual que é o grande problema de um tanque? O que pode acontecer de errado estruturalmente com um tanque? Primeira coisa que eles vão olhar, né, que um calculista olha a respeito de um tanque, é se esse tanque vai cair, se ele vai tombar. Então, eu trago aqui no memorial a fundação que eu adotei, né, o tipo aqui no caso estaqueado, e a primeira pergunta que ele vai fazer é se esse tanque não vai cair. Então eu deixo um corte aqui para ele entender o que eu levei em consideração, né? E para um tanque cair, a gente precisa que atua nele o vento, ou então que por algum erro construtivo ele tenha algum desaprumo. E aí a norma pede para a gente considerar 10%, eu coloco aqui, coloco as características do nosso tanque, né? Qual que foi a velocidade do vento, a primeira coisa que ele vai perguntar, quais os parâmetros que a gente utilizou para cálculo do vento, e deixo aqui também bem claro para ele o peso do nosso tanque, né? 30 toneladas. Eu costumo deixar as equações, né? Essas equações aqui são da NBR 6120, e aí eu deixo aqui o resultado. Se o avaliador quiser conferir, né, com esses dados, ele vai chegar no mesmo resultado que eu. E aí eu estabeleci aqui o momento que está atuando na base do tanque. Isso aqui devido ao vento. Aí eu vou fazer o mesmo cálculo para o desaprumo. E aqui eu faço a verificação se o tanque vai cair.
ele pode cair. Se ele tiver vazio, que é normalmente o caso mais provável de um tanque cair devido ao vento, é o vazio, e nesse caso aqui ele não cai. Depois o tanque cheio, né, tranquilo também. Depois que eu respondi para ele se o tanque vai cair ou não sozinho, a próxima pergunta que ele vai fazer é se a nossa fundação resiste ao peso desse tanque. E nesse caso aqui é uma fundação em blocos estaqueados. Então eu vou colocar todo o relatório do software, mas o nosso software, principalmente no caso do SciPyCAD, ele não verifica as nossas estacas. Então eu vou colocar aqui no relatório também o dimensionamento das estacas, né? Como que eu cheguei na resistência das estacas. Eu coloco aqui o método que eu usei, novamente eu coloco as equações de carga lateral, de carga de ponta e os coeficientes que eu utilizei. E aí eu vou colocar aqui as profundidades que eu adotei lá no projeto e a resistência que a gente espera para essas estacas. Depois que eu considerei e descobri o valor das resistências das estacas, aí sim eu vou partir para o bloco. Eu peguei o relatório lá do bloco, coloquei aqui, tem todas as verificações, e aqui está até mais fácil dele avaliar os resultados, que está tudo mastigado aqui para ele pelo software, né? Uma das grandes vantagens do software é essa. Eu também coloquei aqui o piso, né, módulo ETA, apesar que o piso não tem grande relevância nesse projeto, eu resolvi deixar aqui o que foi considerado. E aí eu parti para a água bruta, que é aquela caixa enorme que a gente tem. Essa caixa aqui, ó, ela tem 6 metros de altura. A água entra por um lado e sai pelo outro, num processo que a Copasa fará, né? Não tem conhecimento do que será, muito provavelmente tratamento de água. Mas ela tem 6 metros de altura. Primeira preocupação da pessoa vai ser o tombamento novamente, né? Cargas de vento. Então eu vou deixar. E aqui também eu coloquei os relatórios de cálculo, né? Deixei aqui uma planta para apresentar o que eu considerei, né? O que está sendo feito aqui. E aqui eu trouxe um relatório de vento. Dica para ter um fracasso no memorial de cálculo é você pegar todos os relatórios de cálculo, né? Todas as tabelas que existem lá no software e colocar aqui. Às vezes a gente pensa em encher o memorial de cálculo para a pessoa se perder e o efeito é o contrário. Eu até não gosto, mas como são muitas paredes, eu acabei deixando esse relatório aqui. E aí eu deixo alguns resumos, né, de relatórios, né, de esforços nas nossas paredes do reservatório. Esse é o memorial finalizado, completo. Eu costumo deixar no memorial de cálculo 30% das estruturas, que se você for colocar toda a estrutura no memorial de cálculo, é muita coisa, fica muito extenso. E acaba que a pessoa também não vai fazer toda a leitura disso. Aqui embaixo eu coloco a assinatura e a RT desse projeto. Esse memorial, como eu disse, já está no link aí da descrição. Se você precisar é só baixar. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu gostei.